parece que não cresceu. Ainda continua com aquela mentalidade, aquela atitude de jovem, né? Querendo quebrar as regras, querendo ser contra o sistema a vida toda, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a gente vai ver que essa característica da visão romântica, ela é uma quebra de um mandamento, um dos 10 mandamentos, que é o 5º mandamento. Certo? Então eu quero começar com você, antes da gente ir para o 5º mandamento, e aí eu já peço que você vá abrindo sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, os 10 mandamentos, Êxodo 20. Antes da gente ler e realmente começar a vasculhar o que é que a Bíblia e a teologia reformada ensina sobre o 5º mandamento, eu quero definir alguns termos aqui que vão estar presentes nessa lição 4 e em seguida a gente vai orar e ler a Bíblia. Primeiro, nós falamos que a cosmovisão romântica ela nega a submissão às autoridades. Então vamos definir o que é autoridade. Definição bem rasteira, tá? Não vamos nem ser profundo aqui. Definição do dicionário. O que é autoridade? Tente aí responder por você mesmo. O que é uma autoridade? Deu para ouvir daí? João disse assim: a autoridade é uma pessoa. Só isso. Ele deu algumas características. É uma pessoa mais velha, é isso, João? Que sabe mais, que tem mais experiência da vida, tem mais sabedoria. Faz sentido isso aí, gente? Respeitar os idosos. Existe autoridade momentânea. Como assim, Marconi? Policial. Um policial é uma autoridade? Ô meninos, e se o policial, eu for mais velho que o policial? Ah, tá, não é a idade. Certo. Mas isso que eles falaram sobre a idade, procede também? Procede. Ok. Então, vamos vasculhar um pouquinho qual é a definição do dicionário de autoridade. A autoridade é o direito que determina o poder para ordenar. Quando a gente diz assim, fulaninho tem autoridade, quer dizer que fulaninho tem o direito para ordenar alguma coisa. Ele tem autoridade. Não é verdade? Ele tem o direito para ordenar. A autoridade é o poder exercido para fazer com que alguém obedeça. Essa é a definição do dicionário. A autoridade também é o organismo que possui esse poder. Quando a gente pensa, por exemplo, que o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, é a autoridade que é responsável por gerenciar, supervisionar as eleições no país, por exemplo, o sistema eleitoral. Então, não é uma pessoa, é um órgão, não é verdade? Mas esse poder que esse organismo representa, e ele tem autoridade para fazer, ele também pode ser atribuído a um representante, a uma pessoa que é representante. Na verdade, que a gente chama isso também de autoridade. É o exemplo que o Marconi deu do policial. O policial, ele está representando o quê? O Estado, a polícia. A polícia é um órgão que tem autoridade para punir os criminosos, para aplicar a lei, não é verdade? Guga saiu, senão ele poderia até falar melhor aqui, né, Gustavo?
A polícia é esse órgão que tem o poder, né? Que por direito tem poder. Mas a polícia também tem os seus representantes. Então, o policial, quando ele está ali, ele está representando a polícia, né? Que é essa terceira bolinha aí. Definição atribuída ao representante de um governo ou de determinado segmento. Então, é nesse sentido que a gente diz que o governador de Pernambuco, ele é uma autoridade. É nesse sentido que a gente diz que em tal cerimônia, as autoridades estavam ali, que eram os representantes de várias áreas que têm poder, que detêm esse poder. A autoridade também é a liberação oficial que permite a realização de uma coisa. Certo? Vamos ver uma outra palavra-chave dentro de tudo isso que a gente vai conversar. Pode seguir, Daniel. Submissão. Nós dissemos que a cosmovisão romântica, ela nega a submissão às autoridades. O que é submissão? Ato, ação ou efeito de se submeter, de acatar ordens, sem se opor nem reclamar, obediência, subordinação. Biblicamente, é bem mais profundo do que isso, né, a submissão. Mas não está errada não essa definição aí. É aquele ato de você se submeter. Bem simplesmente falando, né? Submissão é o ato de você se submeter, de você acatar ordens, acatar regras estabelecidas, determinações, sem se opor a essas regras. Quando você não se opõe, você está se submetendo. Você está sem reclamar, prestando obediência, subordinação. Então, a ideia de submissão é isso. De boa? Terceiro item. Outra palavra que tem a ver com isso. Tem ou não tem? Hierarquia. O que é hierarquia? Vou perguntar ao bombeiro. O que é hierarquia? Muito bom. Sim. Ok. Hierarquia, veja bem simples o que Josias falou. Hierarquia são postos. É isso? Marconi foi militar também, né? São postos. Hierarquia. São postos diferentes, né? De níveis de autoridade diferentes. Cargos. Na área, no mundo corporativo, comercial, também existe hierarquia. Não é todas as pessoas que estão ali na empresa são iguais. Elas são iguais, como seres humanos, perante a lei, mas têm funções diferentes e hierarquias diferentes. Vamos ver a definição de hierarquia. Hierarquia é uma ordem, é um ordenamento. É uma ordem que existe de forma a priorizar. A ideia de priorização não está envolvida em hierarquia. Existe uma prioridade de algum elemento sobre o outro. Isso é uma hierarquia. A questão da idade, né? Da idade que os meninos falaram aqui tem a ver com essa hierarquia. Ordem que existe na forma de forma a priorizar um membro, poderes, categorias, patentes e ou dignidades de suas organizações. Hierarquia também é qualquer classificação que tenha como base as relações entre superiores e dependentes. Então, hierarquia é também uma forma de classificar, classificação dos seres, classificação de itens. Quando você estabelece uma hierarquia, quando você está, por exemplo, formatando um texto do Word, existe ali a hierarquia da informação. Quem já estudou jornalismo, por exemplo, ou design, estuda isso. Hierarquia da informação. Você bota o título em negrito, numa fonte maior.
Por quê? Porque aquela informação você está classificando ela com mais destaque, não é? Então, essa classificação aí que você estabelece, colocando alguns itens como prioridade, alguns itens outro como inferiores. E quando eu disser inferiores aqui, não entenda como, no caso de seres humanos, não é que as pessoas que têm menos hierarquia, elas são menos importantes. Na hierarquia, na família existe hierarquia. Sim. Hierarquia também é qualquer classificação por ordem, sendo bem amplo aqui na definição. Uma hierarquia é qualquer definição. Todas as vezes que a gente classifica colocando uma ordem, você está hierarquizando. Você está estabelecendo uma escala de valores. Você está colocando ali numa escala. É uma organização disposta com níveis de autoridade. Sabe qual é o antônimo de hierarquia? Anarquia. A anarquia é uma tentativa de romper, quebrar, extirpar toda a hierarquia. A anarquia é o antônimo de hierarquia. Vamos então voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Como eu falei, hoje a gente vai começar com a Bíblia e depois a gente vai mostrar a forma secularizada de pensar da nossa sociedade. Mas vamos orar antes. Senhor Deus, clamamos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele fale aos nossos corações, Ele nos esclareça aqui a profundidade da Tua palavra. Que o Senhor mantenha o nosso pensamento, a nossa meditação aqui agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então veja, Êxodo capítulo 20. O que é que nós temos em Êxodo capítulo 20? Podem abrir a Bíblia aí. Êxodo 20. Nós temos justamente a instituição dos 10 mandamentos. Quando Deus, lá no Sinai, Ele entrega os mandamentos a Moisés, ao povo de Israel. Ele está ensinando esse povo de Israel a ser uma nova sociedade, o povo da aliança. Esse povo que foi tirado do Egito, que estava lá no meio de uma cultura pagã, idólatra, totalmente mundanizada, contrária à vontade de Deus, esse povo agora está aprendendo a ser gente, como a gente diz. Está aprendendo a ser crente, está aprendendo a ser povo de Deus, está conhecendo a vontade de Deus. E aí Deus, então, resume isso em 10 mandamentos, 10 ordenanças para esse povo. Os famosos 10 mandamentos. E aí, como você sabe, os 10 mandamentos, eles são divididos ali no primeiro bloco, que é um bloco de mandamentos que dizem respeito a Deus, e um segundo bloco que entra para as relações humanas. Não é verdade? Você está familiarizado com essa noção? Então, os primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento vertical, que é da relação do ser humano com Deus. Não farás para ti imagem de escultura. É um outro mandamento do ser humano para com Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vamos lá. Eu canto a musiquinha. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento. E aí, no meio, tem um mandamento que faz a ponte entre esses mandamentos verticais, que é do ser humano com Deus, e aí o quinto mandamento, ele faz uma transição que tem a ver com a relação da gente com Deus, mas tem a ver também com a relação da gente em sociedade. Qual é esse mandamento que faz a ponte? O quinto mandamento, qual é? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então veja aí, Êxodo 20, versículo 12. Vamos ler? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É só depois de honra teu pai e tua mãe, veja, começa dentro de casa, começa no lar,
começa na família, começa na relação desde a mais tenra idade do filho sendo ordenado a honrar pai e mãe. Para que depois, só após a pessoa entender, honra teu pai e tua mãe, por temor e por amor a Deus, honra teu pai e tua mãe, é que vem depois os outros mandamentos que são inter-humanos, interpessoas, entre pessoas. Quais são depois? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Então, essas relações humanas, elas são, primeiro, não é à toa que está essa ordem aí, não é aleatório. Menino e menina que não aprende a honrar pai e mãe em casa, isso a gente já escuta dos antigos há muito tempo, né? Depois vai virar bandido, vai roubar, vai matar, não vai saber se relacionar com as outras autoridades, porque não aprendeu a honrar pai e mãe dentro de casa. Então, honra teu pai e tua mãe, ele faz a transição entre essa honra a Deus, que é o nosso Senhor maior, nossa autoridade maior, mas quando a gente nasce, a primeira autoridade que você vai ser exercitado todo dia a honrar e a obedecer e a entender o que é hierarquia, entender o que é submissão, é o seu pai e a sua mãe dentro da sua casa. Para a partir daí você aprender a se relacionar fora de casa. Há uma lógica muito sábia de Deus em estabelecer essa ordem dos 10 mandamentos. E aí eu quero que a gente medite um pouco no que é que o nosso catecismo maior de Westminster fala, nossa teologia reformada fala, acerca desse mandamento, honra teu pai e tua mãe. Por quê? Honrar pai e mãe, biblicamente falando, é muito mais do que honrar apenas ao seu pai biológico e à sua mãe. Honrar pai e mãe, de acordo com o nosso catecismo maior, ele extrapola em muito a honra apenas ao pai e à mãe. Mas quem é esse pai e essa mãe? O que significa se submeter a pai e mãe, de acordo com a nossa teologia? Então veja o que diz o Catecismo de Westminster, meus irmãos, veja a profundidade, a beleza e a sabedoria bíblica que está expressa aí nesse símbolo de fé da Igreja Presbiteriana. Na pergunta 98, a resposta à pergunta 98 diz assim: os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Isso que a gente acabou de falar aqui. As palavras pai e mãe, no 5º mandamento, abrangem não somente os próprios pais. Abrange o que, então, pai e mãe? Todos os superiores em idade e dons. Abrange especialmente todos aqueles que, pela sua ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então veja, um avô está dentro de pai e mãe, honra pai e mãe, se aplica também a honrar o avô? Se aplica. A honrar um tio, uma tia mais velha? Se aplica. A mesma honra que você aprende, que os nossos filhos aprendem, devem aprender a prestar a você, eles devem tratar com honra também os familiares que são mais velhos, que são mais experientes, como os meninos falaram aqui. Essas pessoas no âmbito da família, porque elas estão numa posição de autoridade. Ora, quem foi que colocou essas pessoas na posição de autoridade? O próprio Deus. Isso é uma questão até lógica, né? Se eu devo honrar minha mãe, e minha mãe deve honrar o pai dela, que é o meu avô, será que eu devo honrar o meu avô? Certamente que sim. Né? Se ela honra os irmãos da mãe e do pai, que são meus tios, eu não deveria honrar os meus tios também? Certamente que sim. Então, essas pessoas que foram colocadas por Deus em posição de autoridade na família, elas são o pai e a mãe
que o quinto mandamento estão se referindo. O pai e a mãe em primeiro lugar, mas também essas pessoas da família. Mas também as pessoas no âmbito da igreja. As autoridades que Deus instituiu na igreja. Os oficiais da igreja, os líderes da igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos. São autoridades instituídas por Deus na sua palavra e que todos nós devemos aprender a nos submeter, a tratar com honra, a tratar com distinção. Por quê? Porque Deus chamou essas pessoas, instituiu, deu autoridade aos líderes da igreja para governar a sua igreja. Então, veja, o pai, eu como pai, eu não devo prestar submissão às autoridades da igreja? Não é verdade? Então, os meus filhos, eles honram pai e mãe, e eles, por conseguinte, eles devem também prestar submissão às autoridades da igreja. Eu tenho dever, como pai, de ensinar o meu filho, os meus filhos, a se submeterem às autoridades da igreja. Mas, se eu como pai e mãe, eu e minha esposa como pai e mãe, a gente não se submete a ninguém, o que é que eu estou ensinando, pelo exemplo, aos meus filhos? De que eles só devem se submeter a mim, né? E nem a mim, porque se eu mesmo não me submeto a ninguém que está acima de mim em hierarquia, eu estou ensinando, pelo mau exemplo, aos meus filhos a também não se submeterem às autoridades. Então, o pai e mãe são aquelas autoridades instituídas por Deus na família, são as autoridades instituídas por Deus na igreja e também no Estado. Ora, quem é que coloca os governantes no posto e na figura de autoridade? Ontem mesmo, a gente voltando de aldeia, tinha um policial mandou o meu carro parar, porque eles estavam abordando um motoqueiro lá no meio da rua, mandou a gente parar. Eu posso passar por cima dessa autoridade? Não, é uma autoridade civil, que existe para servir ao bem da sociedade brasileira. E eu tenho a obrigação de ser submisso a essa autoridade, que, aliás, está lá protegendo a nossa própria vida, a minha vida, a vida da minha esposa e dos meus filhos. Não é? Então, a autoridade que é colocada por Deus no Estado também está dentro desse dever do quinto mandamento, de honrar pai e mãe. Por que eu honro um governante, um prefeito, uma figura de autoridade, a gente trata com distinção, um policial, as autoridades civis? Por que a gente honra eles? É porque eles são pessoas ótimas, não são corruptas, são pessoas simpáticas, maravilhosas, tratam você bem, é por isso? Não. A gente faz isso por causa do nosso dever para com Deus. É Deus que ordena que a gente seja submisso às autoridades. Então, eu sou submisso a Deus, então eu me submeto às autoridades. Quer elas sejam boazinhas ou não. O filho e a filha têm por dever honrar pai e mãe. E lá não tem assim, aqui a gente acabou de ler. Não tem dizendo assim, honra teu pai e tua mãe, se eles forem sempre bem gentis com você. Não é isso que diz na palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Independente. Teu pai pode ser aquele cara bruto, que vai falhar na missão dele de pai. Não, aqui não está dizendo se ele deve ser cristão ou não cristão. Seja ele cristão ou de qualquer religião que seja, o nosso dever é honrar o pai e a mãe. Quer ele seja uma pessoa boa, quer ele seja uma pessoa má, o nosso dever como cristãos é honrar pai e mãe. E isso é muito mais abrangente do que apenas o pai e a mãe, os progenitores. Certo? Vamos... Oi?
Isso. Sim, sim, sim. Sim, sim. E é um exercício diário. Todo dia, o nosso coração, por ser naturalmente rebelde, precisa relembrar isso. Precisa é, trazer a memória de novo. Os nossos filhos precisam ser ensinados todos os dias, porque no dia que a gente acorda, a gente já esqueceu, né? Às vezes não precisa nem passar o dia, já horas depois, o filho já precisa ser relembrado de novo. A gente precisa ser relembrado o tempo inteiro a ser submisso às autoridades por amor ao Senhor, por submissão ao Senhor, enquanto essas autoridades forem submissas à palavra de Deus. A gente ouviu isso na pregação agora há pouco, né? Mas já já a gente vai falar mais sobre isso. Pode seguir, Daniel. Aí veja uma outra pergunta associada a essa, pergunta 125 do Catecismo. Por que são os superiores chamados pai e mãe? Alguém pode ler aí em voz alta? Como se estes fossem seus pais. Quer que eu diga, tem alguma palavra que incomodou você aí, nesse parágrafo? Que meio que coça o ouvido da gente, traz um incômodo. Inferiores e superiores, né? Esse par. A gente vive uma sociedade altamente avessa a essa ideia de que alguns são classificados como inferiores e outros como superiores. Aí a gente já se dói dizendo assim, sentindo como se isso diminuísse a gente, né? Mas a gente acabou de falar que toda ordem hierárquica pressupõe uma relação de superiores e inferiores. Não superior e inferior no sentido de valor, mas no sentido de posição. E essa posição é baseada também na função que cada um tem, que foi estabelecida por Deus. Certo? Mas olha o que ele diz. Ó. Há um dever desses que estão na posição superior. E todas as vezes que a gente troca essa hierarquia e inverte, traz problema na família, traz problemas na igreja, traz problemas no Estado. Ora, pais e filhos, quem são os superiores nessa relação? Os pais. Família em que é o filho que manda nos pais, problemas seríssimos, né? Desonram a Deus, envergonham os pais, né? É uma lástima. E vai produzir cidadãos que vão errar e fazer muita besteira na sociedade. Uma família dessa produz pessoas ruins para a sociedade. Mas esse pai e essa mãe que estão em posição superior, de superioridade nessa hierarquia, eles têm deveres. Então veja o que diz. Ensinar que em todos os deveres para com seus inferiores, esses que exercem autoridade, eles devem mostrar com amor e ternura. Veja que beleza isso. Não é você ser um tirano, mas é ser a liderança como Jesus foi, um líder servo, com amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações, levar os inferiores a cumprirem os seus deveres.
Os inferiores têm deveres para com os superiores. Dever de obedecer, dever de auxiliar, dever de honrar, dever de trabalhar junto com aqueles ali, revelar respeito, tratar com respeito. Então, os superiores, eles têm a obrigação de levar esses inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente. Qual é o jeito que nós, inferiores, devemos nos portar para com as nossas autoridades? Com alegria. Prontamente. Não é com demora. Quando a mãe diz assim, meu filho, vá tirar o lixo, leve o lixo lá para o lixeiro lá fora. Essa mãe, ela deve ser obedecida na hora. Na hora que a mãe dá a ordem, é para o filho fazer. Se o filho escolhe da cabeça dele não obedecer naquela hora, obedecer daqui a 3 horas, ele vai obedecer, mas ele não obedeceu da forma correta. Sim ou não? Quando um general, quando um capitão, ele manda que a coisa seja feita, ele espera que a coisa seja feita do jeito que ele mandou, que a coisa que ele mandou seja feita e que ela seja feita do jeito que foi mandado. É agora, então é para ele ir agora. Se o filho não vai agora e ele escolhe a hora que ele vai, ele não está se submetendo à autoridade. Ele está fazendo o que ele quer. Já está invertendo. Né? Se o pai diz assim, olha, meu filho, pegue a água e borrife para aguar a planta. Estou rindo de exemplo, tá? Mas estou pensando num exemplo aqui. É para você borrifar a água na planta. Se o filho, ao invés de fazer isso, ele pega o balde e derrama na planta, ele obedeceu? A planta foi molhada. O filho pode ter pensado assim, o que importa é molhar a planta. Mas ele obedeceu o que o pai mandou? Por que não, Raquel? Do jeito dele. É isso. O pai mandou borrifar. Mas nós já fomos filhos e nós temos filhos, né? A gente sabe como a criatividade, as justificativas, elas vão crescendo, né? Veja, o pai mandou borrifar. Então, como é que esse filho obedeceria? Borrifando. Não salpicando, derramando, injetando. Pode ter água, a planta vai ser atingida por água. Mas o filho não está obedecendo. Ele vai obedecer se fizer como o pai mandou. Então, é dever dos pais ensinar aos filhos, primeiro, a obedecer, e a obedecer da forma como foi mandada. Os inferiores na hierarquia, eles devem aprender isso. Ora, quem é que vai ensinar isso? O pai e a mãe. E essa lição, se o filho aprender em casa, ele vai levar para a vida. Ele vai levar para a sua relação civil, social, de cidadão, e outras relações mais que ele tiver, na igreja. Por que a gente, naturalmente, a gente já tem essa dificuldade, porque a gente é pecador? Por que a gente tem dificuldade de se submeter a um líder da igreja? Porque em casa, nós não fomos ensinados a isso, via de regra. Então, é um exercício e aprendendo a submissão às autoridades. Sim. E veja, como filho de Deus, se submeteu ao Pai, mas se submeteu até mesmo ao Pai terreno. Você lembra quando Jesus se perdeu, quando ele era criança, né? E aí os pais procurando ele pela cidade, não acharam, a mãe preocupada. Tem coisa mais normal de pai e mãe, de acontecer com pai e mãe, né? Perder um filho ali, imagina a preocupação de Maria. É terrível, é uma angústia, só de pensar é terrível. E o texto diz, e ele foi, quando finalmente acharam, mas meu filho, por que você não avisou para a gente e tal?
Jesus acompanha os pais de volta, os pais terrenos. E a Bíblia diz que em tudo ele lhes era submisso. O menino Jesus, naquele momento ali, o menino, ele era em tudo submisso às autoridades terrenas, ao pai e à mãe dele, dando esse exemplo para nós. Ele foi obediente em todas as coisas, ele não pecou. E esse exemplo é um exemplo que a gente deve seguir também. É um cumprimento aqui do honra teu pai e tua mãe. Perfeito, no Senhor Jesus. Oi. Sim. Sim. O- é, Você, pai e mãe, né, que tem filho pequeno, mesmo os filhos mais velhos já, quando a gente ensina os nossos filhos, não é ser cri-cri, não é ser chato, não é para maltratar, não é para pisar, essa coisa. Mas meu filho, eu mandei borrifar. Aí alguém pode pensar assim, que besteira, não já molhou a planta? Mas não se trata de molhou ou não molhou, da quantidade de água que foi ou não. A gente precisa entender que o que a gente está fazendo é um investimento, é um ensinamento para a vida toda, porque daqui a pouco esse filho, ele vai ser pai. E ele também precisa aprender a importância da hierarquia, da autoridade, do honrar pai e mãe. Esse filho, ele vai viver em sociedade e ele precisa aprender todos esses valores também. E onde é que aprende? Na sabedoria de Deus, o Senhor determinou. Começa na família, começa no lar. Ele vai ser um membro de uma igreja. Onde é que ele vai aprender a se submeter às autoridades da igreja? Em casa. Então, quando a gente faz questão dessas questões pequenas, não é porque a gente está querendo ser chato. É porque a gente está ensinando algo muito precioso no coração do filho. E dá trabalho. Dá ou não dá? É muito mais fácil dizer assim, tá bom, já foi molhada a planta mesmo, deixa para lá. Segue a vida. Você tratar, disciplinar menino, tratar essas coisas do coração é trabalhoso. É um investimento, exige a nossa paciência. E não deve ser feito também de qualquer forma. Né? Eu conheço casos de gente que quebrou cabo de vassoura nas costas de menino. Não sei nem se pode estar filmando aí. A gente pode ser até processado. Vai levar para a empresa. Sim, porque ele acha que sabe mais. Principalmente quando chegar na adolescência. Né? Sim. E aí, meus irmãos, perceba a sabedoria de Deus. Tu queria falar, não era, Nanda? Já falou, não? Tá? Sim. Sim. Sim.
Isso em toda a história da humanidade. Abuso de poder existe? Claro. E rebeldia existe? Desde o início da humanidade. O ser humano, ele não gosta de estar nesse papel de submissão. Nenhum de nós gosta. Por quê? Por causa do pecado que habita em nós. Então, a gente é rebelde por natureza. E aí, veja, era onde eu ia entrar. Já concluiu ou ainda quer falar? Sim. No casamento, né? Aí, veja, os que são autoridade, eles também não têm a autonomia de governar do jeito que eles bem querem. Deve ser com amor e ternura para com aqueles que governam, porque o próprio pai e mãe também respondem a alguém maior na hierarquia, que é Deus. Então veja, pai e mãe têm a obrigação de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. O pai e a mãe não têm o direito de dizer assim, não vou ensinar isso. O menino gritou comigo, apontou o dedo para mim e eu não vou corrigir ele. Pai e mãe, crente, não tem esse direito. Você tem a obrigação diante de Deus de cuidar do seu filho, disciplinando ele. É uma obrigação, não é uma opção. Eu, como pai, eu não tenho a opção de não disciplinar meus filhos. É uma ordem de Deus, fazer com que esse mandamento seja cumprido. E fazer da forma bíblica, com humildade, servindo, querendo o bem dele, não é querendo o meu. Eu não disciplino porque o meu ego foi ferido. Eu não disciplino porque eu estou com raiva. Eu tenho que disciplinar porque eu também sou submisso a Deus. E o meu filho tem que se submeter por causa de Deus. Então veja, é uma perfeição bíblica que está lá nos 10 mandamentos. Vamos em frente. Veja se não é isso que diz em Efésios 6. Vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Não é de qualquer jeito que os pais são ordenados a governar. Não provoqueis a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sim. Sim. Agora, tantos de nós viveram situações totalmente malucas de família. Abusos de autoridade foram cometidos, omissão ocorreu. Tantos de nós não aprendemos isso, mas isso não é desculpa para a gente não se submeter à ordenança bíblica, mudar a nossa mente, ser santificados pela palavra e começar a praticar e aprender, clamar pela graça de Deus para nos ensinar a praticar isso, né? Da maneira como a palavra do Senhor ordena. E aí, já trazendo um pouco para o contexto lá do romantismo. O que é que os poetas românticos, o que é que os escritores do romantismo e o que é que os porta-vozes da cultura contemporânea eles fazem? Eles olham os abusos de autoridade e aí decidiram se rebelar contra essa autoridade. Agindo, e o discurso é como se toda autoridade não presta. Sabe aquele discurso feminista de que homem não presta? Por quê? De onde surgiu isso? Surgiu porque, primeiro, o coração das mulheres, por natureza, é rebelde, assim como dos homens também. Mas surgiu também porque muitos homens, na história inteira da humanidade, cometeram abuso de autoridade. E aí, essa máxima vai sendo cristalizada, de que homem não presta. A mesma coisa a gente aplica às autoridades instituídas. A gente
suspeita das pessoas que têm autoridade. A gente sempre está com o pé atrás. A gente sempre acha que tem uma intenção por trás de dominar. A gente se rebela, porque já é uma rebeldia que está dentro da gente, dentro do ser humano pecador. Pode seguir, Daniel. E aí o catecismo continua, e ele diz assim: qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Já que o mandamento manda a gente honrar, qual é essa honra? Como é que a gente faz isso na prática? Olha que conselhos práticos, que beleza que ele traz aí. A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera em palavras e em procedimento. Como é que a gente honra o pai e a mãe? Como é que um filho honra um pai e a mãe? Como é que a gente honra um superior nosso? Em palavras e em procedimento. Não adianta só dizer que honra papai e mamãe com a boca. Tem que mostrar isso em atitudes de obediência. Não é? Nem é só também fazer o que foi mandado. Ah, tá mandando borrifar? Vou borrifar esse velho chato aqui, tá mandando eu fazer isso, tal. Isso é honrar pai e mãe? Ele fez, ele borrifou, fez do jeito que foi mandado. Mas com os lábios desonrou. Isso não é honrar pai e mãe. De Deus não se zomba. Não é tão simples assim. É com os lábios e com o procedimento. Significa também o quê? Honrar a oração e ações de graças por eles. Nós temos o dever de orar pelos nossos pais, pelas nossas autoridades, e dar ações de graças por eles, agradecer a Deus pela vida deles, porque eles existem para o nosso bem. Eles foram colocados na nossa vida para o nosso bem. Significa também a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, não aos conselhos ilegítimos, não às coisas que ferem a palavra de Deus, porque a gente é submisso a Deus, em primeiro lugar, né? A devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa. Veja como amplia. Quando você defende seu pai e sua mãe, mesmo na ausência deles, você está honrando a memória deles, você está honrando eles. Como a gente cai nisso, né? Que Deus tenha misericórdia. A gente fala mal dos nossos pais, a gente é ressentido e a gente brinca, faz piada, né? Mas olha o que o catecismo diz. A defesa deles. Isso é tratar com honra. Se você não tem coisas boas para dizer, então não diga nada. Fique calado, mas não fale mal, né? Diga, Michel. Não é justo. Para com Deus. Sim. A gente tem que ensinar a eles o que é esse legítimo. E o padrão de legítimo, o que é uma coisa legítima e o que não é legítimo? Qual é o parâmetro? A palavra de Deus. Qual é o parâmetro do que é justo e do que é injusto? A palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. A gente mesmo se submete a esse padrão. E a gente precisa ensinar aos nossos filhos que padrão é esse
e ensinar eles a se submeter a esse padrão, né? Conforme os seus diversos graus e natureza de suas posições. Então, isso é prestar honra às autoridades. Pode seguir em frente. Também suportando as suas fraquezas. Olha que ele vai a mais, a coisa vai apertando mais ainda para a gente. Honrar pai e mãe é também suportar as fraquezas do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe têm limitações como a gente tem. São gente. Suportar as fraquezas deles, encobrindo-as com amor. Qual é o nosso natural, da nossa carne? Jogar aos quatro ventos, expor os erros do pai e da mãe. Não é não? Às vezes até na presença deles, desonrando mesmo publicamente, envergonhando. Mas muitas vezes, quando a gente está entre outras pessoas, a gente denigre a imagem dos pais do pai e da mãe, ao invés de encobrir essas fraquezas com amor. Quando você tinha razões para fazer, você tinha razões para reclamar deles, para falar mal deles, mas você decide encobrir em amor, você está honrando seu pai e sua mãe, ou sua liderança, ou a figura de autoridade. Não é? Para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. E aí veja um exemplo disso na Bíblia, Provérbios 31, versículos 28 e 29, aquele provérbio que fala ali sobre a mulher virtuosa. Olha o que os filhos fazem, né? Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, elogiam a mãe. Pai, os pais, homens, a gente precisa ensinar nossos filhos a elogiar a mãe deles. As mães precisam ensinar os filhos a elogiar o pai. Né? Isso é de uma sabedoria, isso é de uma beleza, de uma pureza, que a gente tem que clamar muito pela misericórdia de Deus. Né? Como a gente está distante dessa obediência aos mandamentos. Somente em Cristo que tem esperança para a gente, porque a gente é muito pecador, não é não? Então, os filhos se levantam e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva. O marido louva a esposa, elogia, né? Dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. O que é mais fácil a gente fazer como marido? Reclamar da mulher, né? Abrir a nossa boca para estar ali praguejando, falando, blá, blá, blá. Isso é a carne. A mulher, da mesma forma, fazer com o marido, mas a gente é ensinado biblicamente a tratar com honra e ensinar também os nossos filhos, os inferiores nessa relação, a também tratarem com honra. E aqui entra detalhezinhos, minúcias também, que aí a gente precisa nadar contra a corrente da nossa sociedade. Aquele velho ditado, né, que as mães da gente, os avós da gente, os avós diziam para a gente: olhe, não me trate como um dos seus parceiros. É isso. Essa historinha de filho e filho está dizendo, tu, ei, você. Não, é o senhor, a senhora. Aí a gente quer dar uma de moderninho, né? A gente quer ser assim, mais atual. Aí a gente começa a dizer que essas coisas são antiquadas, é coisa do passado. Mas existia uma sabedoria ali. Por que os antigos exigiam que o filho se referisse ao pai como o senhor, a senhora? Por causa de tudo isso que a gente está falando aqui. Você está ensinando ele a tratar com honra, a tratar com respeito. Não o filho não pode falar com a mãe do mesmo jeito que ele fala com o coleguinha da escola, com o coleguinha da igreja, com os seus iguais. Porque há uma relação, sim, de superioridade. E isso, em vez de diminuir o filho, isso está construindo no coração dele um caráter cristão. Não é? Vai lá. Outros textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente
atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Está falando aqui dos líderes da igreja. Considerem ou lembrem-se dos vossos guias que pregaram a palavra de Deus para a gente. A igreja, os membros da igreja, devem tratar com respeito, com honra, aqueles que se esforçam para pregar o evangelho para nós, né? Isso é um dever da igreja. Um dever agora na relação de trabalho. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso patrão. O Senhor aí é o patrão. Seja submisso. Se você é servo, seja submisso ao seu Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Teu patrão é perverso? Como é que você deve ser? Submisso. É isso que a Bíblia manda. Ser submisso. Tratar com honra. Independente se esse patrão é gente boa ou não. Tratar com honra. É o dever do cristão. E por que a gente faz? É porque o patrão merece? Não. É porque Deus merece. É por submissão a Deus que a gente se submete aos nossos superiores. Então lhes disse, Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É obrigação do cristão cumprir e ser submisso às autoridades políticas, civis, da sociedade. Dá a César o que é de César. É devido a César, então eu dou. E eu dou a Deus o que é de Deus. A honra a Deus. E por honrar a Deus eu vou honrar aos Césares da nossa sociedade também. Enquanto não chocar com a submissão a Deus. Porque se César mandar eu desobedecer a Deus, aí importa mais obedecer a Deus do que aos homens. É uma outra coisa. Mas que a gente deve honrar as autoridades civis, a gente deve fazer. Passa aí, Daniel. Será que dá para a gente ver essa última tela aí? Que horas são, gente? Alguém pode me ajudar? 12h20. Vamos encerrar com essa por hoje, então. Quais são os pecados inferiores contra os seus, dos inferiores contra os seus superiores? Então, a gente já viu como é que se deve honrar. Mas quais são, então, os pecados? Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo. Quando você despreza as suas autoridades, eu e você estamos pecando contra o Senhor, quebrando o 5º mandamento. A rebelião é um pecado contra o 5º mandamento. Rebelião contra suas pessoas e posições, em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos. Legítimos de acordo com o padrão da palavra de Deus, das Escrituras. A maldição, você ficar maldizendo, é quebrar o 5º mandamento. A zombaria é não honrar pai e mãe, zombar deles. E todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para seu governo. Vamos ficar por aqui e aí a gente vai ver como que isso se manifesta aí de várias maneiras, né? Na nossa vida a gente já aplicou bastante aqui, mas a gente vai ver como a visão de mundo romântica, na próxima aula eu espero trazer isso, se Deus permitir, como que ela incentiva todo o oposto disso que a gente acabou de ver na palavra de Deus. Ela incentiva a rebelião, incentiva a transgressão, incentiva a quebra das regras e das convenções sociais. A gente vive num clima cultural de incentivo à rebeldia. E isso tem suas origens lá no romantismo. Certo? Vamos orar. Alguém que sentiu o desejo pode levantar a voz então e orar.